Bom, eu vou tentar colocar o aspecto vetorial para vocês, né, com dois exemplos diferentes. Prestem atenção aí. O primeiro deles seria, vou pegar uma bolinha e vou atirar, vou arremessar, né, contra a parede. E ela está apoiada aqui no solo, ela vai se mover ao longo do solo. A massa da bolinha é 2 kg, velocidade 3 metros por segundo. Tá? Então ela está indo inicialmente horizontal para a esquerda, vai colidir nesse muro e vai voltar com velocidade em módulo igual a 3 metros por segundo. A pergunta é qual a variação da quantidade de movimento nessa colisão aí. Vocês poderiam pensar o seguinte, né? Posso calcular a quantidade de movimento inicial seria antes dessa colisão, né? Seria a massa vezes essa velocidade que está na figura aí. Como está tudo na unidade certa, né? Massa 2, velocidade 3, 6 kg metros por segundo. Tá? E eu posso fazer a mesma coisa, calcular a quantidade de movimento ao final da colisão, quer dizer, após essa colisão, né? E é claro que aqui eu obteria a mesma coisa, por quê? Porque a massa é a mesma, e eu falei para vocês que ela volta com a mesma velocidade em módulo. Então seria 6 kg metros por segundo. Tá? Na variação da quantidade de movimento seria ΔQ, né? Como todo delta na física, Q final menos Q inicial. Tá? Então isso aqui daria 12, né? 12 kg metros por segundo. Pera aí, professor, você bebeu, cara? Geralmente eu faço isso aqui de propósito, né? E a maior parte de vocês fica meio que indignada. Alguns percebem a sacanagem que eu fiz, né? Mas a ideia é a seguinte. Na verdade aqui dá 12, por quê? Eu avisei no começo da aula que nós estamos trabalhando com vetores, né? Então o que eu tenho que pensar, na verdade, é o seguinte. A quantidade de movimento inicial tem módulo 6, só que um vetor tem módulo direção e sentido, né? Então ele seria 6 kg metros por segundo. Mas qual a direção e sentido? A direção horizontal, né? E o sentido é para a esquerda. Isso antes da colisão. E após a colisão? A quantidade de movimento tem módulo 6, só que é a mesma coisa, tem módulo direção e sentido. A direção é horizontal, que ele vai voltar para lá, né? E o sentido é para a direita. Tá? Professor, ainda não entendi onde você quer chegar com isso. Se eu fizesse a soma vetorial no desenho, né, como é que seria? Vetor de 6 unidades, horizontal para a esquerda. Seria assim, né? Mais ou menos, tá? E eu vou subtrair um vetor igual em módulo, 6 unidades, horizontal para a direita. Não sei se vocês lembram como é que eu subtraio dois vetores. Eu vou copiar o primeiro, ele é assim. E na ponta do primeiro, eu vou colocar quem? O inverso, né? O menos indica inverter o vetor. O inverso do segundo. Só que o segundo é horizontal para a direita, o inverso dele seria horizontal para a esquerda. Então, se na ponta desse primeiro eu copiar o inverso do segundo, a soma vetorial ficaria assim. E vocês lembram, né? Para calcular a resultante, eu vou ligar da origem do primeiro até o final do segundo. Vou colocar aqui de lado para não ficar em cima, né? E bagunçar. Então, isso aqui seria o ΔQ. Seria a subtração desses dois vetores. Então, a variação da quantidade de movimento aqui é horizontal para a esquerda e tem valor 12 kg metros por segundo. Ainda nesse primeiro, eu falei que a maior parte de vocês fica indignada, né? Mas uma parte desconfia do seguinte. Espera aí, professor, eu não poderia usar sinais? Não poderia pensar assim? Na verdade, no início, a velocidade era negativa, que na cinemática esquerda é negativa, né? Aí, após colidir, ele volta para a direita, então a velocidade seria positiva. Em outras palavras, professor, na verdade, você errou o sinal. Tá? Alguns alunos falam o seguinte, quantidade de movimento inicial é igual a menos 6, na verdade. E a quantidade de movimento final seria mais 6.
Aí na hora que eu fizesse o ΔQ com sinal, né? Como é que ficaria? ΔQ igual quantidade de movimento final, 6, menos quantidade de movimento inicial, menos 6. 6 menos 6 seria mais 12. De novo o sinal para reforçar, né? Quilogramas metros por segundo. Tá? É claro, quando você tem um movimento que não sai da horizontal, por exemplo, ou não sair da vertical, por exemplo, isso aqui seria ótimo, estaria certo, tá? Você pode fazer isso. Isso aqui é um modo de você mascarar de forma fácil, né, o aspecto vetorial aí. Mas presta atenção no próximo exemplo aí. Há algum tempo atrás, nossos vestibulares adoravam essa questão aqui. Tá? A ideia é a seguinte: seja um movimento circular uniforme, de vez em quando eles até davam um raio, né? E o objeto que se move tem massa 2 kg e velocidade 5 metros por segundo. Está marcado dois pontos na figura, uma na posição equivalente a 0 graus, no círculo trigonométrico, né? E a outra na posição correspondente a 90 graus, que seria o ponto A e o ponto B. Tá? Então vamos começar devagarzinho. Quais seriam as quantidades de movimentos no ponto A e no ponto B? Como o movimento é circular uniforme, né? A quantidade de movimento em módulo da A seria massa vezes a velocidade. Vamos grifar aí, né? No ponto A, massa 2, velocidade 5. Então seria 10 kg metros por segundo. Quantidade de movimento em B também é 10. Tá? E em módulo seria 10 em qualquer ponto desse círculo, né? Porque o movimento é circular uniforme. Tá? Só que se o vestibular perguntar exatamente isso, quais são as quantidades de movimento, né, no ponto A e no ponto B, isso aqui não está completo. Né? Você teria que pensar o seguinte: se o movimento for no sentido, no caso eu coloquei como exemplo, anti-horário. Aqui no ponto A, vocês lembram que a velocidade é tangente à trajetória. Tá? Que a velocidade seria exatamente vertical para cima. Tá? Como eu falei logo no comecinho da aula, a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então a resposta da quantidade de movimento no ponto A seria 10 kg metros por segundo vertical para cima, seguindo esse vetor que eu desenhei. Da mesma maneira, a quantidade de movimento no ponto B, a velocidade no ponto B, sendo o sentido do movimento anti-horário, né? A velocidade seria exatamente horizontal para a esquerda. Tá? Como a quantidade de movimento segue a velocidade, né? A quantidade de movimento no ponto B seria 10 kg metros por segundo, horizontal para a esquerda. Então, volta e meia você pega isso aqui em teste e eles afirmam o seguinte: como o movimento é circular uniforme, a quantidade de movimento é igual em qualquer ponto. Se aparecer exatamente essa frase aí, a afirmação é falsa. Por quê? Quando você coloca igual nesse sentido, você assume que seria módulo, direção e sentido igual. E não é. Tá? O módulo da quantidade de movimento é igual em qualquer ponto, mas a direção e o sentido variam o tempo todo. Tá? Tanto é que, aqui se eles perguntassem qual a variação da quantidade de movimento, do movimento entre A e B, né, de A para B, tá? Aqui você não poderia mais fazer aquela coisa do sinal que a gente fez anteriormente. Né? O sinal só serve para disfarçar o aspecto vetorial quando o movimento é sempre numa linha reta. Então, se fosse sempre vertical, sempre horizontal, tudo bem. Como é que eu faria agora? Né? Se eu quiser a variação da quantidade de movimento no sentido A para B, então seria a quantidade de movimento final, seria QB menos QA. Só que seria uma subtração vetorial. É bom lembrar aí. Em outras palavras, eu teria que pensar assim: vou pegar o QB, que é horizontal, para a esquerda, né? Desenhar aqui. Tem módulo 10. E na ponta dele, eu vou desenhar quem? Vou desenhar um menos QA. O QA é vertical para cima. O menos QA seria vertical, coisa feia, para baixo
o valor é 10 aí. E aí eu vou ligar a origem do primeiro com o final do segundo. Então, esse vetor vermelho é o ΔQ. Seria, no caso, aqui eu não preciso nem aplicar Pitágoras, né? Porque isso aqui seria a diagonal de um quadrado de lado 10 por 10 por 10 por 10. Né? Então, diagonal de quadrado, para quem não lembra, é L raiz de 2. Né? Então, seria 10 lado, né? Raiz de 2. Raiz de 2 quilogramas metros por segundo. E aqui seria diagonal, né, para sudoeste, né, esse vetor vermelho que eu desenhei, tá bom?